apresenta novas lições bíblicas. Gaba, que era mesmo Gaba, cidade na tribo de Benjamim. Por que ficou famosa esta cidade? Seus habitantes desonraram a mulher de um levita, hospedada em casa de um ancião da tribo de Efraim. Pediram ao mesmo que lhes entregasse o levita, como não quis. Eles o foram procurar em sua casa e logo o matariam, se este não lhes entregasse a própria mulher. E abusaram dela com tamanha violência, e na manhã seguinte ela veio a morrer. O levita, ultrajado desta forma, tomou o corpo da sua mulher, no seu desespero, o cortou em 12 partes e as enviou às 12 tribos de Israel. E estas prontamente se ajuntaram, ardendo de furor contra os Gabaonitas. Consequência, eles destruíram a cidade, passaram todos ao fio da espada, menos 600 homens que fugiram, e aos quais depois perdoaram, arrependendo-se de se haverem portado com tamanha violência e precipitação. Gabaon, que era mesmo Gabaon, cidade da tribo de Benjamim, dada aos levitas da família de Caat. Ora, os Gabaonitas, no tempo em que Josué conquistava essa terra, salvaram com uma ideia engenhosa sua cidade da perda de que os ameaçava a chegada dos hebreus. Tomaram os Gabaonitas uns vestidos já muito surrados, juntaram pão bem duro, que já se desfazia em poeira, alguns odres e sapatos velhos, como se tivessem feito uma longa caminhada. Vindo assim, deste modo, ao campo dos hebreus, para fazer aliança com eles, Josué os recebeu e os tratou muito bem, e acabou jurando não lhes fazer nenhum mal. Passados alguns dias, Josué reconheceu a trapaça. Então, para os castigar, os condenou a uma escravidão perpétua, cortar lenha e trazer água para o ministério do tabernáculo. Gabriel. Quem não ouviu falar do arcanjo Gabriel? Exatamente, citado no Evangelho segundo Lucas, também no livro de Daniel. Por quê? Porque este arcanjo foi mandado por Deus primeiramente a Daniel, para lhe interpretar a visão famosa, depois a Zacarias,
para lhe anunciar o próximo nascimento de seu filho, João Batista. Gabriel foi também enviado à Santíssima Virgem Maria e lhe anunciou o nascimento de Jesus. É um dos nomes famosos da Bíblia Sagrada, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Gadara, que era mesmo Gadara, cidade da tribo de Manassés, onde Jesus curou um endemoniado. E eram 2.000 obsessores em cima dele. Tanto assim que os obsessores pediram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos que estavam ali. Jesus o permitiu e os porcos se afogaram. Seria isto uma injustiça do Cristo? Não. Foi um justo castigo dos cuidados que eles tomavam em sustentar vítimas para os idólatras. Essa cidade, Gadara, se rendeu sem combate algum a Vespasiano, que lhe fez abater as muralhas e desmantelar todas as fortificações. E agora o céu da LBV apresenta lições típicas. Aquele que no tempo dos juízes em Israel se fez famoso por libertar o seu povo. Tendo os judeus atraído a ira de Deus pela sua impiedade, principalmente pela sua idolatria, foram entregues aos amonitas, moabitas e madianitas. Estes povos, indo colher o trigo dos filhos de Israel, logo que estava maduro, os reduziram a tal penúria que lhes faltaram os víveres. Então eles, penetrados de arrependimento, recorreram ao Senhor Deus nas suas orações coletivas. Então o Senhor Deus, Yahvé ou Javé, mandou seu anjo a Gedeão, quando este estava debulhando o trigo ocultamente para sua própria subsistência. Então o anjo lhe anunciou que Deus o tinha escolhido para libertar o seu povo. Entretanto, Gedeão, cuja humildade era enorme, precisou ver milagres para crer na verdade desta designação por parte de Deus. Começou, pois, Gedeão sua tarefa, procurando à noite o altar de Baal, diante do que, indignados, os moradores da cidade mandaram buscar com seu pai. Mas este lhes respondeu que se Baal era Deus, ele mesmo se vingaria, sem o socorro de homem algum.
Mandou depois Gedeão tocar a trombeta e viu em pouco tempo ao redor de si um exército de 32.000 homens, que por ordem de Deus reduziu primeiramente a 10.000 e depois a 300 homens apenas. Porque Gedeão armou os combatentes apenas com uma panela, um candeeiro escondido dentro da panela e uma trombeta. Logo foi ocultamente ao campo do adversário, a tempo de ouvir o sonho que tiveram os soldados, que era presságio da sua derrota. Pelo que, certo da vitória, adiantou-se Gedeão, enquanto era noite. Foi ele com seus 300 homens, aos quais deu ordem de quebrarem todos juntos as suas panelas. Ora, isto assim executado em conjunto, então apareceram os candeeiros, tocando todos ao mesmo tempo a sua trombeta. Os inimigos, julgando estar diante de um grande exército, fugiram em desordem e se matavam uns aos outros na confusão da fuga, ou caíam nas mãos dos soldados de Gedeão. Em outro combate, no qual os madianitas foram também derrotados, 2 dos seus chefes foram presos e mortos pelo próprio Gedeão. Destruiu também Gedeão a cidade de Socote, por lhe negar os víveres no seu caminho. Ora, todos esses heróis serviços de Gedeão moveram os hebreus a aclamá-lo rei. Mas ele rejeitou essa honra. Contentou-se com o cargo de juiz que exerceu pelo espaço de 40 anos sobre o povo de Israel. Gedeão foi pai de 70 filhos, os quais foram degolados por um deles chamado Abimelech, todos sobre uma pedra, exceto um só, chamado Joatã, que achou meios para fugir. Basta ver a narrativa dos livros dos juízes no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E agora o Céu da LBV apresenta lições bíblicas. Naamã. Exatamente, general dos exércitos de Ben-Hadad, rei de Sírios, foi atacado pela lepra. Uma escrava israelita disse um dia à mulher dele que se Naamã quisesse ir ver o profeta Eliseu, que estava em Samaria, ela não duvidava de que Eliseu havia de curar Naamã. Naamã ouviu o parecer, obteve cartas de Ben-Hadad, seu amo, para Joram, Israel, pelas quais lhe pedia que recebesse seus presentes, mas curasse seu general. Joram, rei de Israel, recebeu muito mal a carta do rei e rasgou suas vestes, dizendo que aquele príncipe procurava causa para quebrar a amizade que mantinha com ele. E ele, Joram, não era Deus para tirar ou dar saúde a ninguém. Eliseu mandou logo dizer ao rei que em Israel havia um profeta. Então, Naamã foi procurar Eliseu. Chegou à sua porta com uma grande equipagem de carros e cavalos. Mas o profeta Eliseu, sem ir em pessoa recebê-lo para lhe falar, se contentou em lhe mandar dizer por Giese, seu criado,
que não tomasse o trabalho de subir, não. Bastava ir lavar-se 7 vezes no Jordão para ficar curado da lepra. Ora, o general Naamã ficou ofendido com essa maneira com que o recebeu o profeta Eliseu. E voltou logo cheio de fúria. Entretanto, no caminho, seus servos começaram a lhe mostrar que, sendo tão fácil praticar o que mandara fazer o profeta, era justo experimentar. Então Naamã caiu em si e foi ao rio Jordão e se lavou 7 vezes nas suas águas. Coisa extraordinária. Saiu com a pele tão pura, tão limpa, como a de um menino novo. Cheio, portanto, de reconhecimento por tamanho benefício, foi dar as graças ao profeta. Mas o profeta não quis receber nenhum dos seus donativos. Como prova de gratidão, Naamã renunciou à idolatria. Giezi lhe pediu e conseguiu dele algum dinheiro com uma mentira que lhe pregou. Então o profeta Eliseu, para castigá-lo, fez passar para ele a lepra de Naamã. Neápolis. Essa palavra aparece no livro Atos dos Apóstolos. O que é que significa essa palavra Neápolis? Perfeito. Porto marítimo, o primeiro ponto na Europa onde chegou o apóstolo São Paulo. É hoje uma cidade da Turquia. Vamos ver o estado da sua memória. No livro de Josué é citada Naarata, N-A-A-R-A-T-A, que significa Naarata, exato, uma cidade vizinha de Jericó. Temos que passar o espanador na memória, mas vale a pena. Esse é o livro mais importante do mundo. Chama-se a Bíblia Sagrada. Uma palavra também muito esquisita. Naas. N-A-A-S. O que é que significa Naas? Exatamente. Rei dos Amonitas. Passado um mês após a sagração de Saul, Naas foi sitiar Jabes, capital da província de Galaad, propondo aos habitantes que lhes deixaria a vida com a condição de se deixarem tirar o olho direito. Ora, essa resposta consternou os judeus de tal sorte que, tendo alcançado uma dilação de 7 dias no prazo, expediram correios por toda a Judéia pedindo socorro. Os mensageiros mandaram tocar arrebate por toda a Judéia. Ora, Saul, que lavrava a terra, sabendo a causa dos gritos que ouvia, cortou seus bois pelo meio e ameaçou com igual tratamento a todos os filhos de Israel que não se encontrassem armados e prontos para os seguir por toda a parte onde os quisesse levar. Compareceram todos ao lugar assinalado. Então Saul marchou com tanta prontidão que todo o exército de Naas foi derrotado. O próprio rei foi achado no número dos mortos.
o filho do mesmo rei, deu retirada a Davi no tempo da perseguição que lhe fazia Saul. Tendo Davi subido ao trono, mandou embaixadores a seu filho Anom para renovar sua amizade. Entretanto, Anom, mal aconselhado, tratando com desprezo os embaixadores do rei Davi, atraiu para si mesmo a ruína inteira de sua nação. Onde é mesmo que se encontra essa história? Exatamente, no primeiro livro dos Reis. Garizim. Que era mesmo Garizim? Monte muito alto na tribo de Efraim. Abraão, tendo nele levantado um altar, o Senhor Deus lhe apareceu e lhe prometeu toda a terra que ele descortinasse do alto do monte. Ali, Jacó adorou o Senhor Deus. Sanabalete, governador de Samaria, alcançou licença de mandar edificar nela um templo, qual deu ocasião a um dilatado cisma entre os judeus e os samaritanos. Montanha famosa. Antíoco, depois, dedicou esse templo a Júpiter, tendo-se nele juntado 12.000 samaritanos rebeldes, um tribuno chamado Serales os derrotou. Hircano desmantelou esse templo 200 anos depois da sua construção. Gaspar. Quem foi Gaspar? Um dos 3 magos ou sábios, os quais partiram dos confins da Arábia para adorar o Cristo em Belém 13 dias depois do seu nascimento. Esses sábios, muito versados na astronomia, foram avisados por uma estrela extraordinária e que havia sucedido um prodígio. Seguiram então a estrela que os levou até a Judéia. Ali conferiram o lugar do nascimento de Salvador com Herodes, e este lhes rogou que, ao voltarem de Belém, novamente o procurassem, porque ele também queria adorar, entre aspas, o menino. Eles, entretanto, avisados pelas forças invisíveis, saíram por outro caminho e voltaram para suas terras. Então Herodes, indignado, resolveu matar cruelmente os meninos recém-nascidos naquela cidade. Mas o menino Jesus escapou à tirania de Herodes, na qual foram mortos tantos inocentes. Os outros 2 magos se chamavam Melchior e Baltazar, conforme a tradição. Gaza. Quem é que se lembra
que era mesmo Gaza, uma das mais fortes cidades dos filisteus. Sabendo estes que Sansão estava na cidade, fecharam as portas, certos de que assim o prenderiam e o poderiam matar no dia seguinte, quando ele aparecesse para sair. Entretanto, Sansão, informado do destino que o aguardava, se levantou de noite e foi arrancar as portas com as estacas que estavam metidas na terra, com fechaduras e tudo. E colocando-as sobre as suas costas, as levou para o alto da montanha. Para essa mesma cidade, Gaza, conduziram Sansão, depois que o prenderam pela traição de Dalila. E com medo da sua reação, lhe arrancaram os olhos. Na mesma cidade foi onde, juntando-se 3.000 filisteus, num grande salão do templo de Dagon, e tendo eles mandado ouvir Sansão, cego, para debocharem dele e se divertirem com ele, mal sabiam que ele iria recobrar a sua força. Sansão pediu que o conduzissem para o pé das 2 colunas que sustentavam o templo. Então Sansão arrancou as colunas, caiu o edifício, ficaram debaixo das suas ruínas ele e os 3.000 inimigos que tinham debochado dele. Está no livro dos Juízes, capítulos 13 e 16. Gasofilácio. O que é que significa mesmo gasofilácio? Todos se lembram daquela passagem da viúva pobre que colocou 2 leptos no gasofilácio. E Jesus disse aos discípulos: esta deu mais do que os ricos, porque eles deram do que sobrava. E esta pobre viúva deu o seu próprio sustento. Ora, gasofilácio era o lugar do templo onde se guardavam as ofertas do povo e os tesouros. E o céu da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Gena. O que é mesmo Gena? Jesus fala muito em Gena no Evangelho. Vale de Enom, por outro nome, Vale de Josafá, debaixo das muralhas de Jerusalém, o qual foi considerado impuro pelos judeus, pelo fato de terem consagrado nele um templo a Moloque, chamado Tofete.
nome que ficou sendo também do vale. Ora, o rei Josias, tendo abatido aquele templo, mandou cobrir o lugar de imundícies da cidade. Depois, os seus sucessores formaram ali um lugar delicioso, ornado com fontes, jardins magníficos, que o imperador Tito fez demolir completamente. Deus mandou dizer ao povo que, por causa de tantas idolatrias, chegaria esse lugar a ser cemitério com grande número de mortos e que estaria cheio. E isso aconteceu durante o sítio de Jerusalém. Jesus se serve da palavra Gênesis por causa dos tormentos que padeciam os meninos sacrificados ali ao ídolo abominável. Gênesis, que era mesmo a Gênesis, o primeiro dos 5 livros do Pentateuco de Moisés. Também se pode dizer o Gênesis, subentendendo-se o livro Gênesis, dividido exatamente em 50 capítulos, desde a criação do mundo até a morte de José. É notório que os judeus proibiam a leitura dos primeiros capítulos do livro Gênesis até a pessoa chegar à idade de 25 ou 30 anos, mais ou menos. Genezaré. Todos ouviram falar nesta palavra. O que é que significa? Lago que o rio Jordão atravessa e onde havia uma quantidade prodigiosa de peixes e alguns tão extraordinários que não se encontravam em qualquer outra região. Areópago. Encontramos essa palavra no livro de São Lucas, Atos dos Apóstolos. Que vem a ser isso, hein? Areópago ou Monte de Marte, em Atenas, dedicado ao deus Marte. Cécrope instituiu nele um senado de 12 juízes, tomaram o nome de Areopagitas. Não havia no mundo um tribunal onde se observasse a justiça com mais exatidão e honradez do que nesse. Por isso o apóstolo São Paulo, passando pela Grécia, compareceu ali ao Areópago.